Prefeitura do Rio de Janeiro lacra garagens da Real Auto Ônibus e Transportes Vila Isabel, pondo fim às operações das empresas na capital fluminense. E você vai ver também. A Autoviação Mercedes deixa de operar em Curitiba. Novas empresas assumem as operações. Ponha casaco, tira casaco. Sansetur desiste definitivamente das operações da Transolf na capital paulista. Tarifas de ônibus sobem na Paraíba. E ainda, as ocorrências do mundo rodoviário. Participe e interaja conosco na seção de comentários. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal do Ônibus. Fique com a gente, já estamos no ar. Olá, boa noite. A Sansetur informou à Prefeitura de São Paulo que não tem condições de assumir integralmente as 133 linhas e cerca de 1.100 ônibus operados pela Transolf, na zona sul da capital, que atendem aproximadamente mais de 550 mil passageiros por dia. Diante da negativa, a Prefeitura anunciou que dará continuidade às medidas para publicar um edital de licitação para a concessão definitiva dos lotes D10 e D11. A Transolf está sob intervenção desde abril de 2024, após a Operação Fim da Linha do Ministério Público, que investiga a suposta ligação da empresa com o PCC. Após auditorias, a Prefeitura concluiu que a companhia não tinha condições de operar e decretou a caducidade dos contratos em dezembro do ano passado. Agora, em janeiro, foi firmado um contrato emergencial de 12 meses com a Sansetur para garantir a continuidade do serviço. O processo de transição enfrentou fortes entraves, atribuídos à complexa estrutura interna da Transolf e a conflitos entre diferentes grupos ligados à operação da frota, cenário que também é apontado pela Polícia Civil como uma das grandes motivações da onda de ataques contra cerca de 1.500 ônibus entre junho e agosto do ano passado. Apesar de inicialmente prevista para assumir toda a operação de forma emergencial, a Sansetur alegou impossibilidade de cumprir integralmente o contrato. A Prefeitura afirmou que os serviços, empregos, salários e compromissos com fornecedores seguem garantidos durante a operação assistida, enquanto avança com o processo licitatório para definir a nova concessionária responsável pelas linhas da Zona Sul. A Sansetur havia demonstrado novamente interesse de operar as linhas da Transolf e tinha até previsão de iniciar as operações agora em fevereiro, em um contrato de 12 meses, mantendo todos os empregos. No entanto, a empresa viu o negócio como arriscado e decidiu não iniciar as operações. A decisão deixou ex-perueiros da extinta Cooperpam, que deu origem à Transolf, felizes, pois os mesmos eram contra a entrada da Sansetur no sistema de transporte coletivo paulistano. Chegou ao fim a trajetória da Real Auto Ônibus e da Transportes Vila Isabel, no transporte coletivo urbano do Rio de Janeiro. Após o lacre das garagens das viações por graves irregularidades na frota, a Prefeitura do Rio anunciou um conjunto de medidas para garantir a continuidade do transporte coletivo, principalmente nas ligações entre as zonas norte e sul da cidade. Segundo o prefeito Eduardo Paes, cerca de 60% das linhas das duas empresas passaram a ser operadas por um único consórcio, com a promessa de ampliar a oferta de ônibus em relação ao serviço anteriormente prestado. Caso essa absorção não seja suficiente, a Prefeitura prevê o aluguel de veículos e, se necessário, a entrada da Mob Rio, empresa pública do BRT, na operação das linhas convencionais. A Prefeitura afirma que a interdição não reduzirá a oferta, mas deverá sim melhorar a qualidade do serviço, reforçando que não irá tolerar concessões que descumpram exigências mínimas de segurança e manutenção. As ações integram um processo mais amplo de reorganização do sistema de ônibus, com maior controle operacional, uso de subsídios, transparência e monitoramento em tempo real do sistema JAE. As garagens foram interditadas após as empresas não cumprirem o prazo da vistoria anual obrigatória. Cerca de 99% da frota não havia sido vistoriada, além de terem sido constatadas más condições dos veículos e das instalações. Algumas linhas tiveram operação ajustada ou combinada,
enquanto outras estão temporariamente suspensas. A Prefeitura seguirá monitorando o atendimento e poderá adotar novas medidas caso sejam identificadas falhas no serviço. Fala, gente, sábado são 8h30 da manhã, estou aqui com o vice-prefeito Eduardo Cavalieri. A gente veio aqui hoje lacrar a garagem, né, de uma dessas empresas de transporte, concessionária de ônibus do Rio, no caso aqui a Vila Isabel, né, também isso vale para Viação Real, né, estamos fechando 2 empresas hoje, porque, só para vocês terem um número, né, dos 250 ônibus que essa gente tinha que ter na rua, ontem eles tinham 17. Né, então esse é um processo que a gente iniciou um compromisso que nós dois assumimos na campanha de 24, de que nós faríamos com os ônibus urbanos o mesmo que nós fizemos com o BRT. Infelizmente isso demora tempo, não é tão rápido como a gente gostaria, né, mas aqui é uma demonstração só para... Eu acho que você podia dar essa informação, como é que vai funcionar a partir de amanhã ou de segunda-feira esse negócio aí, né, a população... Deixar claro para todo mundo que, né, no dia de ontem, essas 2 empresas que precisavam ter cerca de 200 ônibus na rua tinham 17. Então, a partir da determinação, né, que o prefeito deu para o consórcio, que tem que assumir responsabilidade, né, eles já começam, a partir de segunda-feira, operando cerca de 60% daquilo que tem de previsão para essas linhas. E a partir daí que é muito mais do que já estavam prestando nos últimos tempos. A gente teve visto ele parando, greve e tal. Enfim, a partir daí, né, a gente espera que o consórcio tenha condições de assumir 100%. E se isso não acontecer, a Mob Rio está pronta, já está fazendo licitação para aluguel de ônibus, contratando motorista para a gente ter condição da prefeitura prestar uma parte desse serviço, onde as linhas, prefeito, aí estavam completamente inoperantes. Cerca de metade das linhas simplesmente desapareceram. Então acho que a partir de segunda-feira, com a lacração dessas empresas, e aqui elas estavam usando essa garagem em conjunto, né, as 2 juntas aqui, a tendência é melhorar muito, e claro que não é de uma hora para outra. Aos poucos as coisas vão avançando. É isso, leva um tempo, né? Eu sei que é duro pedir para quem anda de ônibus todo dia e já está sofrendo há muito tempo. Deixa eu puxar aqui o vice-prefeito antes que ele esteja atropelado. Mas quem sofre tanto, a gente pedir que aguente mais um pouco, mas a gente lembra do processo com o BRT, né? Foi assim, demorou tempo. Esses caras, a gente está fazendo tudo dentro da lei, porque senão eles vão na justiça, conseguem eliminar. Né? Ontem foi o prazo fatal para eles vistoriarem os ônibus, não vistoriaram. Então a gente passou a ter o direito, dentro das regras do contrato, dos prazos administrativos, direito de defesa, de lacrar. Então, infelizmente, não é um ato de vontade do prefeito, do vice-prefeito, vamos lá, bum, bum, né, fecha. Então, demora um tempo, a gente está perseguindo isso, vai ter a primeira licitação agora em fevereiro, essa semana, eu acho. Sim. Essa semana vai ter a primeira licitação de linhas na Zona Oeste, nós vamos licitar tudo na cidade, vamos trocar tudo por ônibus novos e vamos cumprir aquilo que a gente assumiu em 24, na eleição de 24. Todos os ônibus vão... A gente vai fazer com os ônibus urbanos normais o que a gente fez com o BRT. Nessa, valeu! Valeu! A Autoviação Mercês deixou de operar definitivamente o sistema de transporte coletivo de Curitiba. A decisão foi confirmada pela Urbis após a empresa não cumprir exigências contratuais, apresentar atrasos recorrentes no pagamento de funcionários, não comprovar capacidade financeira e ter a maior parte da frota reprovada em vistorias. As linhas, que atendem cerca de 13 mil passageiros por dia, passaram de forma permanente para as empresas Transporte Coletivo Glória e Autoviação Santo Antônio, do consórcio Pontual, que já operavam provisoriamente desde o dia 14 de janeiro, após uma greve feita pelos funcionários da Mercês por falta de pagamentos. Tarifas, trajetos e horários foram mantidos, com expectativa de melhorias no serviço. A Urbis considerou que manter a Mercês em operação representaria risco à segurança e à continuidade do serviço. Sindicatos e empresas devem discutir a absorção dos funcionários da aviação, havendo cerca de 198 vagas abertas no sistema. Está mais caro andar de ônibus em algumas cidades de Goiás. Subiu a passagem do transporte coletivo semiurbano entre Goiânia, Anápolis e Teresópolis. Os valores variam de R$ 6 a R$ 17. Em Pernambuco, a tarifa do transporte coletivo do Recife subiu para R$ 4,47. Na Paraíba, a tarifa de João Pessoa subiu para R$ 5,45 nos ônibus comuns e para R$ 6,05 no geladinho. Em Campina Grande, a passagem subiu para R$ 4,90.
Para os estudantes, o valor sobe para R$ 2,45. Salvador inaugurou sua nova rodoviária, mais moderna, ampla e com capacidade para maior fluxo de passageiros. A Justiça de Sergipe deu um prazo de 30 dias para as empresas de ônibus de Aracaju retirarem as catracas duplas dos coletivos. No Paraná, a tarifa do transporte coletivo de Londrina subiu para R$ 6,25. No Rio, o botão do pânico será instalado no transporte coletivo de Maricá. Na capital, a Secretaria de Transportes rejeitou impugnações e manteve o modelo econômico de licitação dos ônibus municipais da cidade. Belo Horizonte ampliou o transporte gratuito aos domingos com 3 novas linhas. Em São Paulo, Presidente Prudente iniciou a segunda fase do novo sistema de transporte coletivo da cidade, com mudanças de linhas, rotas expressas e melhorias. A tarifa do transporte coletivo de Araraquara baixou para R$ 5,25 no cartão, R$ 5,50 no dinheiro e para R$ 2,62 na tarifa para os estudantes, e também R$ 2,62 para os usuários comuns aos domingos. Após 17 anos, a tarifa do transporte coletivo de Ilhabela subiu de R$ 2,10 para R$ 4,80 no cartão. No dinheiro, a passagem sai por R$ 10. No Vale do Paraíba, a tarifa de São José dos Campos subiu para R$ 6,50 para as passagens pagas no dinheiro e meios digitais, R$ 6,30 no cartão, R$ 5,25 no bilhete único comum dos dias úteis, R$ 4,75 no bilhete único aos domingos e R$ 2,50 para os estudantes. No transporte alternativo, a tarifa sobe para R$ 6,50 no comum e R$ 3,25 para os estudantes. Na capital, a Prefeitura de São Paulo empenhou R$ 664 milhões para esse ano de 2026 para pagar financiamentos de ônibus elétricos e obras de mobilidade da cidade. Também na capital, a Prefeitura de São Paulo deu mais um ano de tolerância para as empresas quanto à idade dos coletivos. 2.214 ônibus seguem com mais de 11 anos de uso. O transporte coletivo de Paranavaí, no Paraná, deve passar por licitação neste ano de 2026. Sarandi, no Paraná, ganhou uma nova empresa na operação do transporte coletivo urbano. A Brasil Bus, do Grupo Embracol, assumiu emergencialmente as operações. No Mato Grosso do Sul, a linha Dourados-Itaporã, que era operada pela Expresso Maringá antes de virar Penha, passou a ser operada pela Maranata Transportes. E o Grupo Belarmino anunciou reduções de até 15% nos preços das passagens de ônibus no feriadão de Carnaval. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. A Ótima Salvador Transportes, operadora do transporte coletivo da capital baiana, está com vagas abertas para diferentes áreas operacionais e administrativas. As oportunidades incluem funções de cobrador, inclusive para PCD e jornada de 25 horas, motorista com jornadas de 25 e 44 horas em cadastro reserva, mecânico, chapista, eletricista, lubrificador, auxiliar de manutenção, além de estagiário de nível médio e jovem aprendiz, na área de manutenção mecânica. As vagas exigem escolaridade que varia do ensino fundamental ao médio, além de requisitos específicos como CNH categoria D, curso de condutor de passageiros e experiência profissional para cargos técnicos e de motorista. Estágios e jovem aprendiz são voltados para candidatos entre 18 e 22 anos, com documentação completa. Os interessados devem se cadastrar pelo site da empresa na aba Trabalhe Conosco. Agora as ocorrências. Em Belo Horizonte, em Minas, um engavetamento entre 2 ônibus e um carro na Avenida Amazonas deixou ao menos 10 pessoas feridas, após um dos motoristas passar mal e não frear a tempo. As vítimas, todas mulheres, foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para um hospital e para uma UPA. No Rio, 5 ônibus da empresa Barra do Piraí foram recolhidos pelo Detro durante fiscalização motivada por denúncia com a aplicação de multas por irregularidades, como a falta de documentação e más condições dos veículos. Na capital, um acidente com um ônibus do BRT em Vicente de Carvalho deixou 4 pessoas feridas e afetou de forma temporária linhas do sistema. Em Deodoro,
um ônibus também do BRT atingiu uma casa, após o motorista esquecer de acionar o freio de estacionamento, causando grandes danos ao imóvel sem vítimas. Também no Rio, uma operação da Polícia Militar em Madureira resultou no bloqueio viário com 9 ônibus atravessados na avenida principal, paralisando temporariamente linhas do BRT. A ação teve confrontos, prisões, apreensão de armas e libertação de um motorista de aplicativo mantido sob ameaça. As fortes chuvas provocaram transtornos em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, onde quedas de árvores atingiram 3 ônibus, incluindo elétricos, sem ninguém ter ficado ferido. E na capital, as fortes chuvas provocaram alagamentos, queda de árvores e impactos em corredores e terminais da capital, colocando a cidade em estado de atenção. E no Ceará, um grave engavetamento envolvendo um ônibus e 3 caminhões na BR-116 em Brejo Santo deixou pelo menos 8 pessoas feridas. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos graves. O coletivo seguia de Alagoas para Juazeiro do Norte, e o trecho operava em sistema Aparecida no momento do acidente. A Haiger-Bus lançou o ônibus elétrico E.ON-E, em versões articuladas e biarticuladas, que deverá chegar ao Brasil. O modelo biarticulado E.ON E26EV tem 26,5 metros de comprimento, autonomia de cerca de 300 km e capacidade para até 250 passageiros, com diversos sistemas de segurança. Testes em Curitiba estão previstos para o início de 2027. E a Daimler Truck anunciou uma joint venture entre a Mitsubishi Fuso e a Foxtron para criar uma fabricante independente de ônibus elétricos no Japão. A produção começa no segundo semestre de 2026, com vendas a partir de 2027, usando plataformas elétricas desenvolvidas pela Foxtron e com possibilidade de reflexos futuros nos produtos Mercedes-Benz. O nosso sim ou não de hoje é sobre as empresas do Rio de Janeiro. Com a nova licitação, você acredita que essas crises e fechamentos de garagens podem ser solucionados? Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. O nosso destaque do dia é esse Metropolitano da Aviação Garcia. Vendo assim, você pensa que esse carro realmente rodou pela Garcia. Na realidade, não. Apesar de toda a pintura tradicional da empresa na época, esse carro nunca operou pela Garcia. Ele foi exposto na Expo Bus 98 como atração da feira e nunca chegou a fazer linha pela companhia. Um dos destaques desse carro são as calotas no estilo europeu na cor amarela. Ele tinha carroceria Buscar Urbanos e chassi Mercedes-Benz OF 1721. Mercedes-Benz num tempo em que a Garcia costumava somente a operar com Scania e Volvo. Baita curiosidade, não é mesmo? Pensamento do dia. Se você perder o rumo, recalibre a mente igual a um GPS. Esse é o nosso conselho do dia. O Jornal do Ônibus de hoje fica por aqui. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada e também do canal Engabus. Uma ótima noite para você e até a próxima. A gente se vê.